te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz, Senhor Jesus. Passando aqui, né, para trazer essa palavra do dia, nessa manhã. Estava conversando com Camila, né, nesse momento, e eu queria compartilhar, né, com você. Você já ouviu eu ministrar nesse texto, né, assim, e ele traz muita edificação. Abra aí sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, e o versículo 3, que diz assim: Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Em algumas versões, né, você vai ouvir dizendo para que eu use de bondade do Senhor. Para a gente entender esse texto, a gente precisa lembrar que Davi era muito amigo, né, de Saul, de Jonatas, filho de Saul. E Saul e Jonatas entendia, né, assim, aceitava o chamado, o propósito de Deus, né, na vida de Davi. Ele entendia que Deus o tinha escolhido como rei e ninguém podia se opor, né, à vontade de Deus, aquilo que o Senhor, né, tinha designado, aquilo que o Senhor tinha traçado, aquilo que o Senhor tinha planejado para a vida de Davi. Jonatas, entendendo isso, que Davi se tornaria um rei em Israel, porque quem o tinha ungido era o Senhor, não foi o povo que escolheu. E ele, né, sabendo disso, muito amigo, o seu pai Saul, né, assim, querendo tentar contra a vida de Davi. A Bíblia diz que eles fazem uma aliança quando Davi está fugindo do seu pai Saul, do pai de Jonatas, fugindo. Eles fazem uma aliança e ele pede a Davi, dizendo: Davi, quando tu chegares a ser rei, porque Jonatas, entendia que isso iria acontecer. Era um fato que isso iria acontecer, porque Deus o tinha dito, Deus tinha ungido, declarado, né, falado para ele, para Davi. E Davi diz: tá certo, né? Fez aquela aliança. Passaram-se um tempo enquanto Davi chega no reinado, Davi senta no trono. A Bíblia mostra que o Senhor, porque eu acredito que o Senhor traz a lembrança a Davi, porque muitas vezes nós nos esquecemos do que prometemos na hora da aflição, na hora, né, que a gente está precisando, na hora que a gente está precisando do favor, da ajuda. Muitas vezes nós esquecemos quando está tudo legal. Quem estava conosco, quem estava orando conosco, quem estava nos ajudando, a gente esquece. Como a gente esquece? E Davi, né, assim, quando chegou a ser rei, Deus lembrou. E eu estou dizendo isso porque a Bíblia nos mostra José, quando levado, né, como escravo. A Bíblia diz que a mulher de Potifar lançou uma calúnia, né, contra José, dizendo que José, né, tinha desejado ela, e aí, por causa dessa injúria, dessa calúnia que levantou, José foi parar lá na prisão, e ali naquela prisão, naquela cela, ele conheceu um padeiro e um copeiro, né, assim, que teve um sonho, e José interpretou aquele sonho, e José faz uma petição, né? Não uma troca de favor, mas ele disse assim: olha, quando tu tiveres servindo o rei, porque tu vai servir,
né? Tu vais voltar à tua posição, copeiro, né? Quando tiver, lembra de mim? Passaram-se 3 anos, ele nem lembrou, quando o rei Nabucodonosor, né, tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Esse copeiro lembra que lá na prisão tinha José. Às vezes a gente, né, agradece no momento, aquela pessoa é maravilhosa no momento que você está precisando, mas quando você sai daquele problema, daquela dificuldade, você acaba esquecendo. Davi não. Davi fez uma aliança com Jonatas e o Senhor que tinha ungido, o Senhor que tinha derramado do seu espírito sobre Davi, porque uma pedra não consegue matar um gigante Golias, mas na força do Senhor, na unção do Senhor, no poder do Senhor, no espírito do Senhor que movia-se na vida de Davi, se apoderando de Davi, o capacitava para isso. Por isso, obrigada Camilinha, tá colocando aí, né, a referência para você que chegou agora. Por isso que quando Davi senta no trono, ele fala para Zimba, perguntando, né, fazendo-lhe uma pergunta: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Um Deus que tinha dito que Davi seria rei, e em meio às perseguições, em meio à iminência de morte, que muitas vezes Saul travou contra Davi, o exército que ele lutava, e o Senhor preservando com vida, porque tinha um trono para Davi sentar, tinha uma posição para Davi cumprir. E a Bíblia diz que quando ele senta no trono, a Bíblia mostra que ele diz: tem bondade. Por isso que você vai entender o cântico de Davi no Salmo 23, que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida, para que eu possa habitar na tua casa. Ah, querido, Davi pôde experimentar. Lembra ontem que a gente estava ministrando da misericórdia de Deus? Por isso que Davi fala com muita propriedade, né, de ter desfrutado da bondade de Deus, de ter desfrutado da misericórdia de Deus. Lembra que ontem, quando eu estava ministrando sobre a misericórdia, né, que nós é que quebramos, o Senhor não. Lembra que Davi, quando desobedeceu ao Senhor, fazendo um recenseamento, o profeta chega e ele diz: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Um Davi que canta louvores ao Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Esse nada, querido, inclui bondade de Deus, inclui a provisão de Deus, a misericórdia de Deus. Nada ia faltar na vida dele, porque Deus era o pastor da vida dele. Por isso que ele, em forma de canção, ele expressa o que ele viveu. Ele disse: eu vivi a lealdade, eu vivi a bondade de Deus. E por isso quem vive a bondade, né, quem tem o Espírito do Senhor se movendo, ele vai agir com bondade para com outras vidas. E Davi quis mostrar a lealdade de Deus, dizendo bem que Jonatas tinha essa certeza, nunca se opôs àquilo, os planos de Deus para a minha vida. Porque Jonatas podia, sabe por quê, querido? Porque se Saul morresse, se Davi matasse Saul, quem sentava no trono era Jonatas, porque ele era filho do rei Saul. Logo, o trono estava, por isso a ira de Saul para com Jonatas, seu filho. Porque ele disse: olha, Davi quer sentar no trono, quando o trono, se eu morrer, quem senta é tu. Mas Jonatas tinha a visão daquilo que Deus determinou para a vida de Davi.
daquilo que Deus escolheu para Davi, ele não podia se opor, ele não podia confrontar, ele não podia se colocar na frente. Por isso que ele diz, ainda resta alguém da família de Saul, para que eu use de lealdade de Deus. Ele não diz da minha lealdade, da minha bondade. Ele diz da bondade, em outras versões, acho que deve ser atualizada ou corrigida, né? Vai dizer bondade de Deus. Para que eu use de bondade de Deus. Porque só Deus é que tem essa bondade. Só Deus é que tem essa misericórdia. E por isso, nessa manhã, eu venho, por meio da palavra de Deus, te dizer, querido, que Deus vai usar de bondade na sua vida, da lealdade dele. A gente, quando estava lendo o estudo da palavra, muitas pessoas utilizavam esse texto de uma forma errada, dizendo, não esse, mas esse que eu vou citar agora, que ainda que eu seja infiel, o Senhor continua fiel. O Senhor é fiel a Ele mesmo. Isso não dá respaldo para eu viver uma vida de infidelidade. Porque a Bíblia nos mostra que o Senhor diz o quê? Que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus nos ensina a ser fiel, a andar em fidelidade, a andar em bondade. Sabe, Deus nos ensina isso porque Ele faz isso por nossas vidas. Quando a gente vai orar o Pai Nosso, você vai ver que Ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele nos ensina que Ele nos perdoa, mas Ele também diz que a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem. Que você possa entender que nesse dia tem bondade de Deus sobre a sua vida. Sabe? Talvez, alguém esteja dizendo, será que ainda existe? Existe ainda ministério? Existe ainda vida, Camila? Existe ainda sentimento? Resta alguma coisa? E o Senhor te responde, tem lealdade minha, porque você tem crido, você tem confiado, você tem esperado no Senhor, e a bondade dele te cerca, a bondade dele chega na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te conceda um dia de excelência na sua vida, porque ainda que, alguém possa dizer como início do versículo, ainda resta, porque como naquela matança Saul morreu, Jonatas morreu, Davi pergunta, tem alguém? Porque poderia sim ter se acabado todos. E aí ele podia estar livre da aliança, do juramento que ele tinha feito, mas resta alguém. E por isso eu quero te dizer, querido, nessa manhã, que alguém, pode até pensar, resta alguém dessa família, resta alguém que tenha o direito disso ou daquilo. Tem você, querido, tem você. Que Deus vai, Davi é tão tremendo que Davi diz, para que eu possa mostrar a lealdade de Deus. Ele disse, eu me sinto feliz em ser um instrumento de revelar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a lealdade de Deus. Era isso que Davi estava querendo dizer. Que nessa manhã você possa receber essa palavra, que você possa saber que, Deus sabe. Assim como Elias, ele disse, Senhor, mataram todos os profetas. O Senhor disse, matou nada. Matou não só tem tu não. Obadias separou 100 profetas, guardou, deu pão, água para eles
para que ele sobreviveu. Só tem você não, Elias. Tem mais 100 profetas. Portanto, ei, sai dessa caverna. Saia desse lugar, porque eu te escolhi como profeta. Você que está pensando que acabaram-se todos os profetas. Resta sim. E esses que restam, esses que perseveram, esse que está, a lealdade, a bondade de Deus nos atinge, nos chega para nós. O texto mostra que Davi manda chamar Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. Logo, o reinado dele estava lá. Ele podia, assim, veja que Davi tinha tanta convicção do que Deus tinha na vida dele, que ele não ficou com medo não, ou seja, eita, tem linhagem real, eu não vou mandar chamar não, porque pode sentar no trono. Se o filho morreu, o Saul morreu, o rei, o príncipe morreu, Jonatas, pode ter alguém sucessor que senta. Lembra quando a gente está estudando os livros de reis, né? E sentou no trono e fez o que era mal. Ou fez diferente do seu pai, do seu avô. Porque há uma sucessão para sentar no trono. Davi não teve medo não de usar de bondade, de usar da lealdade de Deus. Ele não teve medo não. Sabe por quê? Porque ele sabia quem tinha o ungido, quem tinha o colocado naquele lugar. Muitas vezes, você tem medo de utilizar, de abençoar a vida de pessoas que foi o Senhor que fez você chegar naquele lugar, você sentar naquele lugar, para você ser bênção na vida de outra pessoa. Sabe, eu tenho convicção do meu chamado, e algumas pessoas, há um tempo atrás, eu sempre dou oportunidade, sempre incentivo, as pessoas, sempre faço como Elias, jogar a capa, sobre Eliseu, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que me chamou, e por isso eu não tenho medo de colocar, as meninas que são aí do meu ministério, que eu escalo para ministrar. Tá aí, a pastora Cris, que a gente divide o ministério. Não tenho medo, porque eu sei quem me chamou, quem me ungiu. Davi sabia disso, e ele disse, vai ver se tem alguém. Tinha Mefibosete. E a Bíblia diz que quando Mefibosete chega, Ziba, ele trata logo de falar o defeito de Mefibosete. Davi não queria saber dos defeitos, do pecado, de como ele estava. Davi queria cumprir a lealdade de Deus na vida de Davi, na vida de Jonatas, que acreditou que Davi ia sentar no trono, e por isso que ele pede, olha, quando tu sentares no trono, usa de bondade, usa de lealdade para com a minha família. Jonatas morreu, mas a lealdade de Deus continuava de pé. A Bíblia diz que ele manda chamar Ziba, diz logo, ele é aleijado dos pés. E Davi perguntou isso? Davi perguntou se tinha alguém para que ele usasse da lealdade de Deus. Da lealdade de Deus. E Mefibosete, quando chega, assustado, amedrontado, diz, o que é que tu queres com este cão morto? A Bíblia diz que Davi diz assim, olha, eu vou restituir tudo, porque eu fiz uma aliança com teu pai. E o Senhor, que é fiel, que é leal, me colocou aqui no trono, e por isso eu quero usar da lealdade do meu Deus para com a tua vida, porque eu sei que o meu Deus, ele é leal, o meu Deus é fiel. E a Bíblia diz que ele sentava à mesa com Davi.
com Davi. Oh, querido, tem lealdade de Deus na tua vida. Tem Deus mandando te chamar porque Ele fez uma aliança, Ele fez uma promessa para você. Resta você que tem aí uma promessa de Deus. Talvez o mundo esteja dizendo e resta a possibilidade de isso acontecer na sua vida. Tem sim, tem, porque Deus tem a lealdade dele para mostrar na sua vida. Que Deus te abençoe, que você seja um canal de bênção. Entrou umas outras pessoas, né, aí, né, que estavam falando verdade. Epitácio Batista, né? É outra pessoa que subiu aí o comentário e não deu para ver. Obrigado pela companhia, Deus abençoe, né? Que você possa também nessa manhã ser um agente abençoador, né? Assim como as meninas, compartilha no Instagram. Nós temos um canal Unidas no Senhor lá no YouTube, né? Curte, compartilha com outras pessoas para que, né? Você seja um instrumento de Deus para outras vidas. O propósito dessa palavra do dia é alcançar vidas. Não é para eu ser conhecida, não é para eu ganhar dinheiro, é simplesmente para que a palavra de Deus chegue. E eu tenho o prazer de dizer, eu quero usar com a sua vida, né, que está aí do outro lado, né, da lealdade de Deus para com a minha vida. Eu quero usar essa lealdade para a sua vida também. Um Deus que nos dá, porque eu sei que de mim eu não tenho, mas o dono da minha vida, o Deus de infinita misericórdia, graça, né, traz essa palavra para refrigério para a tua alma. No nome precioso de Jesus, tenha um dia de excelência, né? Assim, que você compartilhe com outras pessoas, né? Essa palavra vai estar salva lá no canal, tá certo? Vai estar salva também aqui no Instagram. Você pode compartilhar, né, com outras pessoas para a glória de Deus, tá bom? Um beijo.